vamos voltar a falar sobre o assunto do evangelho de hoje, a oração, né? Estamos falando muito sobre isso, que é um dos pilares da fé e uma prática que atravessa gerações. Mas além do significado espiritual, ela também tem impacto emocional e psicológico. Como a oração pode nos ajudar nos momentos difíceis? Existe uma explicação científica para o alívio e a paz que sentimos ao rezar? Para responder essas questões e entender melhor os efeitos da oração na nossa mente e no nosso comportamento, eu recebo agora a neuropsicóloga Karine Araújo, está conectada aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem, Wilker? Prazer estar aqui falando desse assunto tão importante, né? Prazer recebê-la também. Eu gostaria de entender, né? A oração é vista principalmente como um ato de fé, mas no ponto de vista psicológico, o que acontece quando uma pessoa reza? Então, estudos científicos atuais, né, estão relacionando essa questão do que o cérebro ele silencia algumas áreas e ativa outros com a oração e a frequência da oração, né? Então, assim, libera hormônios, libera neurotransmissores e é uma função cerebral mesmo. Você muda a química cerebral do cérebro, a química cerebral com a oração. Então, de fato, Você consegue. tem até um efeito físico, né? Se a gente pode dizer Sim, isso. E como que a oração pode é, ajudar no enfrentamento de desafios como ansiedade, estresse, depressão? Tem a ver também? tem a ver porque começa a liberar mais hormônios que estão relacionados com a sensação de prazer, a prática da oração, ela ativa o lobo parietal. Então, assim, o lobo parietal ele é desativado e você ativa o lobo frontal, que é o quê? Que é a percepção de si mesmo, a autoconexão, a sua conexão com você mesmo. Então, ativa isso e você diminui um pouco a sua percepção de mundo. Então, é aquela situação, né? Você volta para dentro de você e começa a mudar coisas na sua rotina, no seu dia a dia, que melhoram com o poder da oração, com a frequência da oração. Então, para aquela pessoa que está descrente, está depressiva, está ansiosa ou está estressada, a oração pode ser uma grande aliada. Sim, Como profissional, você pode dizer isso, pode afirmar isso? sim, posso, porque tem estudos científicos que já comprovam que a prática não é só para quando você está doente, mas é para prevenção de doenças também. Está relacionado com o sistema imunológico melhor, mais resiliente, a pressão arterial, até controle de glicemia. Então, está associado também com a prevenção de doenças, a prática da fé, da oração. E quando a gente fala de fé, não significa nenhuma religião, a gente está falando da prática espiritual, né? O fato de você meditar e de você se conectar com você mesmo. Perfeito, doutora. E a conexão espiritual, então, pode ser considerada um fator de proteção da saúde mental. Sim, proteção. Porque aí você cria neurotransmissores que vão te proteger, é como se você fosse proteger de você mesmo, fosse proteger do externo, do que está acontecendo no externo. Então, você cria neurotransmissores que vão te proteger quando alguma situação difícil aparecer. Então, você sai melhor das crises quando você tem uma química cerebral adequada. Então, a fé, a oração, ela ajuda a fortalecer esses neurotransmissores. Assim, tudo que a gente faz repetidamente, o cérebro entende. Então, se você coloca palavras positivas na sua vida, se você coloca conexão com você mesmo, com certeza seu cérebro vai aprendendo e vai virando rotina, entendeu? Pensar positivamente, é, sair mais fácil das situações, porque a gente não pode prometer que essa prática da fé não vai te deixar com problemas, né? Mas a própria psicoterapia em si é para você sair mais rápido do problema, é você encontrar formas de resolver mais rápido o problema. E quando você tem um sistema imunológico fortalecido, aí você consegue sair mais fácil de situações desafiadoras do dia a dia.
Muito bem, nós somos seres transcendentais, né? A gente precisa disso, a gente precisa entender que a oração pode sim ajudar no desenvolvimento da resiliência, da esperança em tempos de crise. Como é que eu incorporo isso na minha rotina? Às vezes a pessoa, volto, né, a essa questão, a pessoa está ali ansiosa, está deprimida. Como que ela pode incorporar isso na rotina dela? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela está no estágio de depressão, por exemplo, de ansiedade, está em tratamento, ela não tem nem forças, não se sente motivada a fazer isso. Como que a pessoa pode ser instigada, inspirada a iniciar esse processo para tentar ter esse auxílio a mais no tratamento contra uma doença que é tão triste, né, e tão séria? É tão importante a gente falar desse assunto, né, Wilker? Porque é o que a gente lida todos os dias no consultório. Então, o que a gente fala? A gente fala que toda prática, ela começa com muitos desafios. Então, se você vai começar a praticar uma atividade física, se você vai começar a praticar algum esporte específico, é o treino diário. Então, a oração também. Então, elege um horário que você está melhor, que você consegue se conectar melhor e vai tirando aos poucos, vai começando aos poucos. Então, tira 5 minutos, depois vai aumentando, porque você também não se cobrar estar sempre em oração, ainda mais se você tiver com algum fator desencadeante de depressão e ansiedade. Mas começa aos poucos, e aí você vai se fortalecendo e fortalecendo esse hábito também. Como tudo na vida, né? É Como isso. tudo na vida, o cérebro, como eu te falei, o cérebro aprende, então a gente vai incorporando coisas boas no nosso dia a dia. Criando bons hábitos, né? Quem acompanha a TV Pai Criando Eterno, bons hábitos. é isso. Quem acompanha a TV Pai Eterno é gente de fé, né? E a gente sabe que quando a gente E a oração é um reza... excelente hábito a ser criado, né? Exatamente. E a gente sabe que quando a gente reza, a gente fica mais forte, a gente As coisas fica mais acontecem. confiante. Então, depois de um momento de oração, certamente a gente está bem melhor do que quando a gente começou. Doutora, muito obrigado, viu, Com pela sua certeza. presença aqui com a gente hoje. Volte mais vezes. Foi um prazer. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau.